Olá, minha galera do 9º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu estou muito bem, graças a Deus. Estou aqui na minha casa, impossibilitada de ir até a escola fazer as gravações, como alguns professores estão fazendo. E as gravações vão ser feitas aqui de casa mesmo. A gente vai estar usando o quadro. E algumas vezes eu vou estar com o olhar para o outro lado, porque eu estou olhando para o notebook. Tive a dificuldade do programa que meu computador, a câmera não é boa. Então fica travando, então da melhor forma possível é através da gravação feita pelo celular mesmo. Então a gente vai se adaptando da melhor forma, da melhor maneira, para que vocês possam compreender os assuntos. Então, Emanuel Cauã, você não vai ao banheiro, fica aí. A gente vai iniciar uma revisão, né, sobre o assunto da República, que foi o nosso primeiro assunto. Como foi que a República se instaurou no Brasil? Foi de uma hora para outra? Foi de repente? Como foi? Vocês já sabem como é eleito um chefe de Estado em uma república, que é através de uma eleição, não através de métodos hereditários, como em uma monarquia. Em uma república, o povo elege o seu chefe de Estado através de eleições, né? E a gente vai ver como foi que essa república chegou ao Brasil, como foi que ela se instaurou no Brasil, né? Então, o governo de Dom Pedro II, ele já estava um pouco estremecido, passava por algumas crises aí com alguns setores que eram de grande importância para o apoio do governo de Dom Pedro II. Então, primeiro, ele entrou em conflito com a Igreja Católica, que era um dos seus maiores apoios no governo, era a igreja, alguns políticos, militares, enfim. Mas assim, uma coisa que mais abalou a monarquia, né, para que chegasse ao fim, foi a questão da abolição da escravidão, em 1888. Então, a escravidão, ela é abolida do Brasil. E esses cafeicultores, grandes fazendeiros que davam ali apoio a Dom Pedro II, eles acabam ficando irritados porque eles perderam a sua mão de obra, os escravos, e que eles não receberam nenhum tipo de indenização para suprir aquela perca de escravos. Então, Dom Pedro, ele perde grande parte do seu apoio. Então, tudo isso já começa a abrir brechas para a instauração da República. Então, a instauração da República, ela surge através de alianças entre o exército, as elites e alguns políticos. Nas primeiras horas da manhã do dia 15 de novembro de 1889, um ano após a abolição da escravidão, a República no Brasil é proclamada de vez, definitivamente ela é proclamada, né? Através da pessoa de Marechal Deodoro da Fonseca, sobre o comando dele, a República é proclamada no Brasil, sob o comando do Marechal Deodoro, e com apoio do exército, de alguns políticos, de alguns cafeicultores, de grandes proprietários rurais, e a República ela está instaurada no Brasil. Fala-se a princípio que Marechal Deodoro ele não queria instaurar a República, ele queria derrubar um certo ministro, mas uma vez quando o movimento foi iniciado, ele ganhou força e ele não pôde mais ser parado. Os anos para a consolidação da República, né, os primeiros anos de consolidação da República, o Brasil é comandado pelo chamado de República Espada. Por que República Espada? Por que recebeu esse nome? Recebe esse nome porque era governado por militares, e os militares eles exerciam forte influência no Brasil nessa época, depois, sobre o comando de Marechal Deodoro da Fonseca e também de Floriano Peixoto. Que foi a primeira fase da República no Brasil. Depois, o Brasil passa a ser comandado por República das Oligarquias. E o que isso quer dizer? A política do país era dirigida por oligarquias agrárias e representantes, que eram os representantes na presidência. E essas oligarquias agrárias eram grandes proprietários de terra, que estavam lá, que representavam o povo na presidência. Esse período da República recém-iniciada, a gente já viu aí
República Espada, República Oligárquica, e depois a gente vem com a República do Café com Leite. E o que foi essa República do Café com Leite? A República do Café com Leite foi um acordo firmado entre as oligarquias estaduais e o governo federal durante a República, né, os primeiros anos da República, para que os presidentes da República fossem escolhidos, ora políticos de São Paulo e outra hora políticos de Minas Gerais. E o nome do acordo faz referência de que São Paulo e Minas eram grandes produtores de café e de leite. São Paulo com a produção de café e Minas com a produção de leite. É comum a gente ver em alguns lugares como a Primeira República como sendo a República dos Coronéis, né? Porque fazia uma referência aos coronéis da antiga Guarda Nacional, que eram, na sua maioria, proprietários rurais e eles exerciam grande poder sobre aquela localidade que eles estavam. O coronelismo foi um fenômeno político e eleitoral que ocorreu na instância municipal ou regional. O poder político das oligarquias agrárias sustentava o controle do voto da população rural nas máquinas eleitorais. É daí que surge aquela expressão que nós conhecemos como voto de cabresto. Por quê? Porque os coronéis, eles ditavam em quem as pessoas iriam eleger, quem eles queriam. Eram elegidos quem eles queriam, através da força, da violência, as pessoas com medo e acabavam votando. Mas como assim eles acabavam votando? É porque naquela época o voto não era secreto, o voto era feito em uma forma aberta e todo mundo sabia em quem você estava votando. Diferente de hoje, que nós temos um sistema eleitoral bem seguro, através das urnas eletrônicas, você entra sozinho, vota sozinho e você faz o seu voto ali e ninguém precisa ficar sabendo em quem você votou. E naquela época, não, o voto era feito de uma forma praticamente livre, comunitária. Todo mundo sabia em quem você tinha votado. A expressão voto de cabresto é por conta disso. Os coronéis, eles ditavam em quem as pessoas iriam votar e se essas pessoas não votassem dos seus candidatos, eles acabavam exercendo a força sobre eles, né? Os coronéis, eles tinham o direito de formar milícias para combater qualquer levante popular, qualquer movimento. Durante a Primeira República, muitos movimentos sociais, muitas revoltas aconteceram. Por insatisfação popular, o povo estava insatisfeito com as condições a que eles eram colocados. E existe um mapa, eu vou enviar o slide para vocês, eu até já apresentei em sala para vocês, que mostra como estavam os conflitos no Brasil, né? Entre o final do século XIX e início do século XX. Nós tínhamos o cangaço, revolta da vacina, guerra de Canudos, guerra do contestado. Então, o mapa do Brasil, ele estava repleto de movimentos, de conflitos. Então, pessoal, esse é um breve resumo apenas de como a República ela se instaura no Brasil. Vai ficar uma atividade disponível para vocês na área do aluno. Eu peço que vocês respondam. No outro vídeo, eu vou estar fazendo um resumo de todos esses movimentos que surgiram no Brasil nessa época, do final do século XIX e início do século XX, e vou estar falando sobre cada um deles. Peço que vocês respondam à atividade que estará disponível para vocês. Um cheiro e até a próxima!